estou feliz demais por estar outra vez contigo no Conversa Franca, mudança de hábitos para uma vida saudável, iniciativa do programa Cooperação na Ponta do Lápis do Sicredi. Ação, esse é o tema de hoje, gente. Quantas vezes ficamos paralisados, indecisos e deixamos projetos e boas ideias só no imaginário ou no papel? Ação é realização, certo, Michele? Certíssimo, Thaís. E olha aí o que o filósofo Benjamin Franklin repetia. Resolva executar o que planejou e execute sem desistir. Thaís, você conhece a fábula do Guiz do Gato? Não conheço ainda, Michele, mas estou curiosa para saber. E vocês conhecem? Bom, eu vou contar. Olha que interessante. Numa casa abandonada viviam muitos ratinhos. De vez em quando ali surgia silenciosamente um gato desalmado que apanhava sem piedade todos os roedores que estavam distraídos. Sempre que ele aparecia era aquela tragédia. A família de ratos diminuía consideravelmente. E o chefe do grupo, para acabar com aquele problema, decidiu convocar toda a ratarada para uma reunião. O objetivo era que juntos chegassem em uma solução. Alguns sugeriram mudar de casa, mas logo perceberam que esse ou outro gato poderia encontrá-los no novo lugar. Armar uma guerra contra o gato foi uma ideia que logo foi descartada, pois mesmo sendo numerosos, eles eram muito mais fracos. Até que um deles, entusiasmado com a própria criatividade, disse: "Que tal pendurarmos um guiso no pescoço do gato? Assim, quando ele se aproximar, ouviremos de longe e teremos tempo de correr." Todos aplaudiram aquela grande ideia. Agora, sua maior preocupação foi solucionada. Em meio àquela euforia toda, um ratinho que até então escutava tudo sem dar nenhuma opinião, fez uma simples pergunta: "E quem irá colocar o guiso no gato?" Essa história ilustra bem o quanto o dizer e o fazer geralmente não caminham juntos. Ou, como diria Franklin, resolva executar o que planejou e execute sem desistir. Você já fez alguma lista com resoluções de ano novo, por exemplo? É comum aproveitarmos a data para estabelecer o início de uma nova etapa e trocar hábitos ruins por hábitos saudáveis. Mas pôr em prática é bem mais difícil, né, gente, do que parece. A maior parte das resoluções nunca saem do papel e às vezes até trazem prejuízo. Quem aí já decidiu fazer ginástica e se inscreveu na academia no início do ano? Fez a matrícula, gastou dinheiro, mas nunca foi. Uma pessoa resoluta é decidida, resolve fazer e faz. E ainda começa o quanto antes e vai até o fim. Então, você é resoluto? Você é resoluto? Sabe que no caderno de educação financeira do Banco Central há um lembrete relacionado à ação que diz o seguinte: a realização de sonhos não acontece por acaso, mas é fruto de escolhas que fazemos para torná-los reais. Mas agora chegou um momento muito legal do Conversa Franca, hora de conversarmos com quem pode nos ajudar a agir de verdade. Seja bem-vindo, José Nascimento, ele, gente, que é jornalista, escritor, já passou também pela direção de empresas. Seja super bem-vindo ao Conversa Franca, Nascimento. É uma honra estar aqui com vocês, Thaís e Michele, falando aí com os colaboradores do Sicredi. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante, que é a ação, que é a atitude. Justamente, atitude, ação. Gente, o Nascimento, ele começou a vida dele, digamos, profissional, né, Nascimento? Ainda no campo. Você foi de boia fria a diretor de empresas, a executivo. Quanta ação e realização nessa vida, nessa trajetória em Nascimento? É verdade, Thaís. Olha, é uma vida de aprendizado, né? Hoje o que eu digo é o seguinte, e nesses tempos de pandemia, mais do que nunca, tudo aquilo que a gente aprendeu até uma altura das nossas vidas não vale mais de nada. A gente tem que fazer o que o Alvin Toffler diz: aprender, desaprender e reaprender. E lá no campo, na roça, literalmente, com os meus pais, com as pessoas com quem eu trabalhava, eu aprendi uma coisa muito simples, né? Que é o ditado popular que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Bebe água limpa quem chega primeiro. E a gente olha, né,
sempre o quintal do nosso vizinho dizendo, olha, lá parece que a grama é mais verde. O detalhe é que a gente acaba não olhando por cima da cerca para ver o quanto ele trabalha para deixar essa grama verdinha. No popular o pessoal fala assim, né? Só vem as pingas que eu tomo, não vem os tombos que eu levo. Então, na vida, nós precisamos de muita ação, de muita atitude. Quem está nos acompanhando aí, que é da área de gestão, conhece muito bem a famosa fórmula chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, né? Eu acrescento 2 palavrinhas a mais. Fórmula-chave, valores e ética. Mas a palavra principal da fórmula chá é o A, de atitude, de ação. Nós precisamos sair muitas vezes da inércia onde nós estamos colocados e ir para uma atitude. Eu lembro que você citou a história da minha vinda, né, da roça, literalmente, e quando eu saí da roça para fazer o vestibular, para cursar jornalismo, o feitor lá do campo, ele disse o seguinte, olha, isso aqui não é coisa para você, vestibular não é coisa para você, é só para o filho aí do doutor que é dono do terreno, é dono aí da plantação. E ao longo da nossa jornada, da nossa vida, quando a gente fala de ação e de atitude, a gente tem que ser seletivo também naquilo que a gente ouve. Tem muita gente sendo o apocalíptico, sendo o profeta do caos, dizendo que não vai dar, tudo está perdido, isso não é para você. E a gente tem que ir para o enfrentamento. E eu sempre digo que primeiro Deus, depois as pessoas com quem nós convivemos, a nossa força de vontade é extremamente determinante. E se eu tivesse ouvido aquela pessoa, eu não teria chegado a ser jornalista, diretor de empresas e talvez eu estaria lá na roça até hoje. Nenhum demérito. O trabalho na roça é lindo, maravilhoso, mas eu sonhava e queria mais. Tanto é que eu fui e passei em 3º lugar no vestibular, e aí tem uma jornada. Mas, ao longo da vida, vamos prestar atenção. Precisa ação, precisa atitude, né? E a gente precisa enfrentar aquilo que está à nossa frente, Thaís. Que legal! E aí, né, Michele, a gente percebe o quanto é importante, até nessa fala do Nascimento, a gente saber das nossas dores e também dos nossos valores, Nascimento, né? Até para você não ficar tentando atender só as demandas externas ou ao julgamento que vem do outro, não é? Exatamente, olha, você falou em ação, né? E eu gosto das formulazinhas, eu fiz uma listinha de coisas super importantes para que a gente tome ação, né? A gente precisa ter sonhos, precisa ter projeto, mas tem muita gente que tem ideia, que tem sonho só dentro do box do banheiro e não consegue fazer com que essas ideias, com que esses sonhos, com que esses projetos furem esse bloqueio. E os bloqueios a gente tem dos mais diversos tipos. E o detalhe e o problema é que muitas vezes a gente coloca a culpa em quem está do outro lado. Nós somos, muitas vezes, os maiores sabotadores dos nossos sonhos. Agora mesmo, em meio à pandemia, eu costumo dizer que o ser humano tem 3 situações que ele enfrenta e que ele precisa, literalmente, derrubá-las. Em um momento de crise, a gente esboça reações de luta, a gente briga, é quase um instinto animal, a gente foge, como a gente foge dos nossos problemas, para não vê-los pela frente, e muitas vezes nós ficamos paralisados. Tem um medo muito grande que nos paralisa. E o medo não é ruim. Existe um medo bom, né? Que ele traz prudência, que ele traz equilíbrio, que ele traz sabedoria. Mas aquele medo que nos paralisa, ele é ofensivo em relação aos nossos sonhos. E a gente acaba tendo aí uma série de empecilhos, a gente acaba retardando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e a realização dos nossos sonhos. Agora, para tomada de ação, para você sair do lugar de que você está e partir para um outro patamar, eu tenho um treinamento chamado Programa de Mentoria de Talentos, eu e o Marçal Siqueira, e a gente trabalha muito em cima disso. Quais são as barreiras mentais
para o seu sucesso? O que tem te impedido para que você cresça? E quais são as oportunidades que você precisa alcançar, né? E em termos de ação, eu listei 5 pontos que são super importantes. O primeiro deles, autoconhecimento. Livre-arbítrio. A escolha é sua. Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? O que você quer alcançar? Lá atrás, eu queria sair da roça e fazer o vestibular. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu precisava trabalhar para pagar as minhas despesas. E eu fui trabalhar de madrugada. Era o espaço e o emprego que eu tinha, né? E esse livre-arbítrio precisa fazer com que você tenha sonhos, tenha projetos. E já na faculdade eu sonhava o seguinte: eu quero trabalhar na Folha de São Paulo. O J.P. Lennon diz que sonhar grande e sonhar pequeno, o dono da Ambev, tem o mesmo valor, o mesmo preço. Então, se for para sonhar, sonhe grande. Por quê? Porque você vai correr atrás dos seus sonhos. Eu sonhei em trabalhar na Folha de São Paulo e com 24 anos assumi uma direção de uma emissora de televisão da Rede Globo. Com 30 e poucos anos, eu era gerente de uma emissora em Maringá. E aí eu mudei os meus projetos e os meus sonhos. Nós precisamos alimentar os nossos sonhos. Precisamos parar de achar que as pessoas é que atrapalham os nossos sonhos. Muitas vezes nós somos os maiores boicotadores dos nossos sonhos, né? Então vamos alimentar positivamente os nossos sonhos. Então, autoconhecimento, livre-arbítrio, planejamento. Tem muita gente tendo sonho grande, mas planejando pouco, né? A Michelle é especialista nesse assunto, está falando aí sobre planejamento financeiro, como que a gente faz as nossas coisas, como que a gente adquire. Precisamos planejar até mesmo os nossos sonhos. Propósito, esta é a palavra do momento. Eu tenho falado muito de que eu sonho que propósito não seja banalizado, não vire a palavra da modinha, porque propósito é muito importante. O que eu nasci para fazer? O que me deixa feliz, né? O que remunera as despesas que eu tenho? E, acima de tudo, quando se fala em propósito, como que eu gostaria de ser lembrado? E, por fim, nessas 5 palavras importantes para a ação, né? Atitude. Na Fórmula Chá tem uma coisa que eu comento nos meus treinamentos, que é a seguinte: se você fala em conhecimento, tem um monte de gente que tem. Se você fala em habilidades, também. Agora, pense aí, você que está nos acompanhando, pense naquela pessoa que te inspira, que é exemplo para você, e liste 2 ou 3 características dessa pessoa. Maria José, você tocou em alguns pontos bem interessantes, que primeiro o fato de que todo mundo tem sonhos, né? Todo mundo tem projetos grandes, alguns mais ambiciosos. E outra questão do medo, né? Às vezes tem algumas... todo mundo tem também, né? Um certo receio de ir atrás. Eu queria aí tentar ver se você concorda comigo que uma das razões por trás desse medo pode ser, muitas vezes, o fato da gente olhar para frente demais e já ver o projeto pronto, que eu acho que é só uma das partes, né? E falta, de repente, a gente enxergar o próximo passo, trazer para o dia a dia a ação. Então eu queria ver se você consegue falar um pouquinho sobre essa questão de trazer para o dia a dia e não só, porque, né, não só olhar para frente e sim para o próximo passo e fazer todo dia alguma coisa, um pouquinho só, né, nem que seja 1% por dia. Boa! A nossa ambição muitas vezes é maior do que a nossa atitude. O nosso olho e os nossos sonhos, e isso não está errado em sonhar grande, eu gosto de sonhar grande, mas sonhe grande com o pé no chão, sonhe grande no chão do dia a dia. Qual é a tua realidade hoje? Como você vai construí-la? Eu dei o exemplo da minha carreira profissional e definitivamente eu estou contando uma história que é a minha, mas a gente tem muitas histórias inspiradoras, né? No mundo empresarial, no meu livro, no Top de Gestão Mundo 6.0, é para lá que eu vou, eu conto história de empreendedores que inspiram. Eu vou dar 2 exemplos que eu cito na primeira edição e que estarão na segunda edição do livro também. Mário Gazin,
empreendedor da região noroeste do Paraná, ex-sapateiro, ex-padeiro, que hoje é dono de uma empresa que fatura 5 bilhões de reais. Ele tem 300 lojas e 8 mil funcionários. E como é que ele foi fazendo e realizando esse sonho? Dando, como você fala, Michele, passos pequenos de cada vez. E, junto com esses pequenos passos, planejamento. Recentemente, pelo meu projeto, pelo Top de Gestão, onde eu ouço de forma cidadã, voluntária e colaborativa empreendedores, eu estive com o seu Assis Gugars. Ele é dono da Eucatur e da FAG, que é a Universidade de Cascavel. Hoje ele tem 15 mil funcionários. O ruim não é sonhar grande, o ruim é achar que a construção de um sonho se dá do dia para a noite. A construção de um grande sonho é passo a passo, é persistência, é equilíbrio, é sabedoria, é não desistir. O Mário Gazin colocava a meta e coloca a meta da empresa dele no lenço, no espelho da casa dele. Para quê? Para que ele durma e acorde todo dia pensando na meta e no sonho, mas entendendo que ele precisa realizar passo a passo. Falei do Assis Gugars, ele sonhava em ter um ônibus, tá? E ele disse o seguinte, quando ele chegou em Cascavel, ele saiu da zona rural, é um ex-agricultor, um ex-colono, que hoje tem uma série de empresas e grandes companhias, e o pai dele comprou um pequeno armazém daqueles antigos lá em Cascavel. Depois ele comprou um caminhãozinho e quando ele comprou a primeira jardineira, que hoje está no museu da empresa dele, uma sucatinha, ele vibrou com aquilo, a primeira conquista. Então, assim, as grandes conquistas se fazem passo a passo e, outra coisa, nesse passo a passo, valorize as pequenas conquistas, vibre, né, com os passos que você está dando. Por quê? Porque essa vibração faz com que você acorde e durma com energia, acorde e durma com disposição e não desista dos seus sonhos, né? Eu vou dar um exemplo. A Thaís me honrou e vocês me honraram para que eu apresentasse o meu livro. Vou contar de novo uma história minha. Eu sou jornalista e, como muitos, a gente tem sonhos e projetos que a gente deixa engavetados, ficam no baú do esquecimento nosso. E a gente fica empolgado, vou construir uma casa, se empolga, desenha e acha que você vai construir uma casa, né, em 2 meses. Não, tem que ter o projeto, tem que ter o dinheiro, tem que ter o terreno, tem que ter o pedreiro, tem que ter tempo para acompanhar a obra. Assim são os nossos sonhos, eles se fazem de etapa em etapa, né, Michele? E durante muito tempo, eu não tenho vergonha de contar que eu sou um autor de livros frustrados, porque eu começava e não terminava. Justamente por isso, sonhava grande e não tinha ação e não tinha atitude. No meio da pandemia, o que eu fiz? Eu falei, agora eu vou escrever o livro. E enumerei, planejei todas as fases que eu precisava executar. Listei essas fases, criei um nome para o livro, sonhei com a capa do livro, paguei para uma pessoa desenvolver a capa do livro, fiz o índice do livro, mas eu precisava escrever o livro. Me lancei num desafio. 4h30 da manhã, eu vou acordar para escrever o livro. Mais ainda, eu dei um prazo para esse sonho. Eu falei, eu vou escrever o livro em 100 dias. E o que acontece? Nós somos perfeccionistas. Às vezes a gente quer construir um projeto e quer que ele fique pronto, ideal, na primeira tacada que você dá. E aí eu fiz diferente. Chegou em 100 dias, eu falei, eu acho que eu tenho o livro pronto. Por mais que eu já tivesse escrito 400 páginas, eu falei, o ponto de parada é esse, né? Porque senão você não acaba nunca os seus projetos. Resultado, em 100 dias o livro ficou pronto, né? Por quê? Porque eu estabeleci uma meta. O que são metas? Metas são mensuráveis, específicas, tangíveis, alcançáveis e tem mais uma coisa importante, tem significado
pessoal, ela gera para você uma vibração, gera uma energia positiva, né? Então, eu acho que a caminhada é essa, né? Realizar o seu sonho no dia a dia. Nascimento, a gente vê você contando, né, a sua história, e é muito bom que a gente se identifica porque dá para perceber claramente que todas essas realizações, em todas elas, houve uma briga aí contigo mesmo, né? Conta um pouquinho desse processo, mentalmente falando, você falando com o Nascimento, porque você fez um planejamento, mas no dia a dia é outra coisa. De que maneira e que bases são essas, que não é só uma base de um planejamento, que bases são essas que hoje você tem e que reconhece que são importantes para a ação? Eu não sou perfeito, eu sou um aprendiz, né, da vida. Eu tenho 53 anos e aprendo todo dia, aprendo com todo mundo. Nós já trabalhamos juntos, Thaís, e aprendi muito com você e com as nossas equipes. E a chave do aprendizado é ouvir outras pessoas, buscar esse conhecimento, né? Mas eu um dia falando com meu filho, Daniel tem 21 anos, Mariana 29, e eu fiquei pensando o seguinte: a gente erra muito, e a vida a gente tem que entender também, né, que ela é cheia de percalços. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente cai, né, nas mais diversas situações, nos mais diversos momentos, mas buscar superar esses momentos. Os atletas, né, o Vanderlei Cordeiro de Lima, que é o maratonista paranaense, o Ayrton Senna, agora o pessoal dos esportes paraolímpicos, os grandes atletas, os grandes vencedores são para nós e podem ser grandes inspiração. Eles não desistem nunca, né? Olha o que é a determinação, a garra, a força das moças da ginástica. Você vê elas realizando aqueles exercícios inimagináveis, e quem vê bate palma, fica feliz e diz campeão, vibra e etc e tal. Só que o custo que elas pagam é muito alto em termos de treinamento, de preparo e assim por diante. E na vida é da mesma forma, né? Então a gente tem que olhar aonde a gente está, olhar aonde a gente quer chegar e trabalhar, batalhar para isso. Eu falo que na minha vida sempre foi assim. Pois é, Michele e Thaís, eu gosto de falar para o meu filho Daniel o seguinte, né, como eu já citei, os 5 passos aí para o sucesso. Tenha fé em Deus, seja bom, leia livros, né, estude bastante, faça amigos, rede de contatos e, acima de tudo, o segredo do sucesso, o último, né, o 5º passo, trabalhe bastante. Não tem erro, Thaís. Eu imagino que não, é isso aí, trabalho, né? Não tem milagre não, gente. Obrigada, viu, Nascimento, pelas suas contribuições aqui no Conversa Franca. Eu que agradeço, foi uma honra estar com vocês e até uma próxima oportunidade, né? Fechando, eu queria dizer o seguinte, né? Que para o fracasso, os 4 passos para não ter sucesso é o seguinte: não ter propósito, fazer sempre da mesma forma, da mesma maneira, deixar tudo no papel, não ter ação e atitude como vocês estão pregando, né? E para ter sucesso é autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocontrole, automotivação. E para encerrar, lidere o seu sucesso. Obrigada, Nascimento. Obrigada, ótimas dicas. Hoje falamos de ação e no próximo episódio vamos trazer reflexões sobre economia familiar. E a gente acha que é pegar o dinheiro e colocar numa conta para que ele comece a render e que isso sim é educação financeira, né? Te esperamos. Até lá. Não perca, hein, gente? Até breve. Obrigada. Até, obrigada.